A saia godê, nos métodos que a gente encontra, a gente sempre trabalha com 3 tipos de volumes. É o que a gente chama de godê de roda inteira, onde o volume da saia ocupa toda a circunferência. A gente pode ter o volume de meia roda, que é feito num ângulo de 180 graus, ou seja, o volume da saia ocupa só metade da circunferência, ou a gente pode ter também um godê de 1/4 de roda, ou seja, o volume da saia vai ocupar apenas 1/4 dessa circunferência. E aí nós estamos falando de algumas figuras geométricas que nós vamos precisar para esse estudo daquela fórmula que nós temos lá da geometria também do ensino médio, né? Que é a fórmula para cálculo de circunferência, né? Que é essa fórmula aqui, ó. A circunferência, ela equivale a 2π raios, ou seja, o π tem o valor de aproximadamente 3,14, tá? Essa fórmula ela vai ser muito importante, porque para a gente desenvolver o estudo dessa saia godê, a gente precisa saber qual a distância que eu preciso afastar no comprimento do raio do centro dessa circunferência para poder traçar a minha linha de cintura que essa saia vai ter. E para isso nós vamos precisar então de 2 medidas importantes, que é a circunferência da cintura, do tamanho 40. Vamos continuar com a tabela do Paulo Fulco, que é 68 centímetros. E o que a gente precisa de um comprimento para essa saia. Como na base a gente trabalhou o comprimento à altura do joelho, vamos manter esse mesmo comprimento aqui também para a construção das bases de godê. Então vamos trabalhar com o comprimento da altura do joelho de 58 centímetros. Diante disso, nós vamos observar então que a gente tem essas 3 diferenças a partir da circunferência para calcular o volume dessa saia. A primeira delas é o que a gente chama de godê de roda inteira. O que quer dizer isso? Quer dizer que a circunferência de cintura de 68 centímetros ocupa os 4 quadrantes dessa circunferência, ou seja, esse círculozinho menor aqui tem que ter os 68 centímetros, que é essa circunferência de cintura. A partir dele, a gente marca o comprimento para a gente traçar toda a saia. Ao contrário da saia de roda inteira, nós temos a meia roda, que o próprio nome já diz. Ela é metade da circunferência, ou seja, a cintura de 68 centímetros vai ocupar agora apenas 2/4 dessa circunferência, ou seja, metade dela ou 2 quadrantes. Ou a gente pode dizer também que a circunferência da cintura da saia vai estar dentro de um ângulo de 180 graus, né? Um de 90 mais um de 90, e a gente tem toda a extensão da saia ocupando somente essa metade, ou seja, esse volume todo da roda inteira já caiu pela metade. Isso faz com que eu precise afastar o raio do ponto central da circunferência muito mais do que aqui. Por quê? Porque agora é só metade dessa circunferência que vai estar toda a circunferência da cintura dessa saia. E o terceiro modelo, a gente vai precisar afastar mais ainda. Por quê? Porque todo o volume da saia, né, toda a circunferência de cintura, vai ocupar apenas 1/4 dessa circunferência, ou seja, somente 1 quadrante dessa área toda da circunferência que vai estar a minha saia, ou seja, com volume bem menor ainda do que da saia de roda inteira. Porém, como 68 centímetros tem que estar todo aqui em apenas 1 quadrante, a distância do raio, né, a partir do centro da circunferência vai ser muito maior. Ou seja, qual é a grande questão desse estudo das saias godês? É exatamente eu calcular o raio. Qual é a distância que eu vou ter que afastar do centro da circunferência para cada um desses modelos? E é aí que vai entrar, né, esse conhecimento que a gente traz lá do ensino médio, do cálculo do raio a partir daquela formulazinha ali.
onde o C é a circunferência total. No nosso caso, a nossa circunferência total é a circunferência de cintura da saia, né? Então, o C eu posso dizer que é a circunferência de cintura, 68 centímetros, né? E ele equivale a 2 vezes a medida de π. Π é uma letra grega, né? Que equivale a 3,141414. A gente coloca, então, igual a aproximadamente 3,14 vezes o raio, que é a medida que eu não tenho e que eu vou precisar calcular aqui. E para facilitar a vida de vocês nesse processo de construção dessas bases, eu já realizei esses cálculos aqui para os 3 tipos de modelos, tá? Então, para a roda inteira, é a formulazinha da circunferência total, porque essa fórmula ela se aplica à circunferência total, né? Então, a gente só repete, né? Cintura é igual a 2π raio vezes 1, que é a roda inteira, né? Uma circunferência total, né? Então, eu substituo o C pela circunferência de cintura, 68, 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o raio, vezes 1. 68 é igual a 6,28R. R vai ser 68 dividido por 6,28, que vai dar aproximadamente 10,82. Só que para a gente não trabalhar com essas medidas picadas, a gente convencionou aqui sempre arredondar para a medida mais próxima, sempre de meio em meio. Então, passou de meio, joga para o inteiro próximo. 10,82, nós vamos arredondar para 11. Então, para o godê de roda inteira, eu tenho que saber que o meu raio vai ter 11 centímetros. Eu vou precisar afastar do centro da circunferência 11 centímetros para poder traçar a circunferência da minha cintura. Na meia roda, a gente aplica a mesma fórmula, porém, agora a cintura é igual a 2π raio vezes meio, que é meia roda, metade da circunferência, né? Que poderia ser também 2/4, ou seja, metade dessa circunferência equivale a 2 quadrantes, a 2/4, que é o total dessa circunferência. Então, tanto colocando meio ou 2/4, o resultado final vai dar a mesma coisa, tá? Vou fazendo as substituições, né? 68, 2,314R vezes meio, né? Aqui eu corto esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo, né? Vai dar 3,14R. Já trago R para cá, divido 68 por 3,14, vai dar aproximadamente 21,65. Passou de 21,5, não é? Então, jogo para cima. Vou arredondar para 22 centímetros. Ou seja, para eu desenvolver o estudo de uma saia godê de meia roda, eu preciso afastar do centro da circunferência a medida de um raio de 22 centímetros, que eu vou ter a medida exata para traçar o volume deste godê, tá? E por último, para finalizar os nossos cálculos aqui, temos ainda o godê de 1/4 de roda. Copio minha formulazinha, né? Cintura igual a 2π raio vezes agora 1/4, ou seja, equivalendo apenas a 1/4 da circunferência, apenas um quadrante dessa circunferência. Jogo as minhas medidas, né? 68 é igual a 2 vezes 3,14R vezes 1/4, né? Posso já cortar aqui o 2 que está multiplicando, 2 por 2, 1. O 4 por 2 que está dividindo fica 2. Então, 68 é igual a 3,14R dividido por 2. 68 vai ser 3,14 por 2, dá 1,57, tá? Divido 68 por 1,57, vou ter aproximadamente 43,31. 43,31 passou de 43, mas não chegou no 43,5. Então, vou arredondar para 43,5. Como eu disse para vocês, a gente sempre arredonda para o meio mais próximo, ok? Então, já tenho aqui todas as minhas medidas, sabendo que no 1/4 eu vou precisar afastar, como medida de raio do centro da minha circunferência, 43,5 centímetros para que eu possa traçar
o estudo dessa minha godê, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, ficar de cá para eu não sair do videozinho aqui na lateral, quando vocês forem pegar alguns livros de modelagem, vocês vão ver que, na maioria das vezes, eles não trazem, essa explicação de como que surgem essas divisões para a gente chegar ao resultado do raio para cada um desses tipos de godês que a gente queira traçar. E eles fazem uma projeção próxima disso. Então você vai encontrar muito comumente falando que no godê de roda inteira, é só você dividir a circunferência de cintura por 6. Eles tiram esse vírgula 28 e traz por 6. Só que quando você faz essa divisão, dá uma medida diferente e a hora que você traça, você não consegue achar a circunferência que precisa. Vai sempre ficar faltando um pouquinho e você precisa fazer esse ajuste. Da mesma forma, o godê de meia roda, eles falam, pega a circunferência de cintura da saia que você estiver desenvolvendo e divide só por 3. Tá menos aqui, Vai dar uma medida diferente, você precisa fazer os ajustes. É a mesma coisa num quarto de roda, ele vai falar, divide a circunferência de cintura por 1,5. Ou seja, ele sempre vai arredondando para baixo, isso muito em função, do valor de π, que não é um valor inteiro, que dá essas diferenças. Pode ser feito assim? Pode. Divide por 6, por 3 ou por 1,5. Só que você vai ter o trabalho de ficar fazendo os ajustes. Às vezes aumentando ou às vezes diminuindo um pouquinho em cima desses quadrantes. Para você conseguir chegar à medida exata necessária para traçar a circunferência de cintura do godê que você estiver desenvolvendo. Outra informação importante. São só esses 3 tipos de godês? Não. Isso aqui é uma exemplificação. A gente pode fazer um godê com o volume que eu quiser. A partir desses volumes aqui, eu posso ter, por exemplo, um godê de 3/4, onde em vez de eu trabalhar só 2 ou só 1 ou a roda inteira, eu vou trabalhar apenas 3. 1, 2, 3. Elimino esse e aí a circunferência de cintura precisa estar nesses 3 quadrantes. Vou pegar esses 3/4, fazer a mesma formulazinha, substituindo o quadrante aqui, 3/4 da minha circunferência, ok? Tem casos, por exemplo, que eu tenho um volume de godê duplo, ou seja, eu preciso traçar 2 circunferências. Uma circunferência onde a cintura da frente ocupe toda essa área dos 360 graus e uma outra circunferência onde a cintura das costas ocupe toda a área de outra circunferência, ou seja, eu vou costurar uma circunferência para frente, uma para as costas e vou ter um godê duplo, muito maior ainda. E assim a gente pode ir variando, fazendo outras volumetrias, mas sempre seguindo esse estudo muito preciso que a fórmula dos cálculos da circunferência eles nos trazem. Vamos passar então para eu ilustrar para vocês agora como que a gente desenvolve cada um desses 3 tipos de godês diferentes. Vamos começar então a desenvolver o nosso primeiro modelo de godê, tá? Nossa primeira base, então, vamos começar com o godê de roda inteira, onde toda a nossa circunferência de cintura vai estar aqui ocupando os 4 quadrantes da nossa circunferência, Voltamos para o nosso cálculozinho e nós vimos então que nós temos para esse tipo de modelo um raio de 11 centímetros. Outra coisa, a gente não precisa também fazer todos os quadrantes. A gente faz um quadrante apenas, depois ou a gente espelha ou corta o número de vezes de acordo com aquela necessidade que a gente tem do tamanho da roda. Por exemplo, de roda inteira, são 4 quadrantes. Ou eu espelho 4 vezes o que eu fizer aqui, ou eu coloco a indicação que precisa ser cortado 4 vezes. Aí a saia teria 4 recortes, por exemplo. Ou eu espelharia 1 e colocaria cortar 2 vezes. Cortava uma vez para frente e uma vez para as costas, com ângulos de 180 graus, que eu teria também essa circunferência completa, tá? Então vamos pegar aqui, nós vimos ali que o nosso raio deu 11 centímetros, Então vou pegar essa medida a partir do ponto 0, tracei aqui, gente, o meu ângulo reto, e aí
preciso saber qual é a medida que eu tenho que ter aqui. É o raio mais o comprimento da saia. O raio é 11 e o comprimento da saia, para a gente diminuir um pouco o gasto de papel, não gastar demais, eu já diminui aqui para vocês, vamos fazer uma saia com comprimento de 45 e não mais a altura do joelho de 58. Então, 11 mais 45 vai dar 56 centímetros. Eu preciso ter 56 centímetros para traçar esse meu estudo. Outra dica importante, nunca coloque isso aqui na extremidade do papel, não. Deixa sempre um espaço, se eu precisar colocar alguma margem, fazer alguma alteração, eu tenho esse recurso, não precisar ficar colando papel, tá? Então, vou partir aqui do ponto 0 e vou marcar 11 centímetros, que é o meu raio, tá? Tanto no eixo X, quanto no eixo Y. 11 centímetros. E aí, gente, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu vou marcando vários pontos ao longo desse quadrante, sempre saindo do centro da circunferência, ó. Marco 11, 11, 11, 11. Enfim, faço um pontilhado que, de certa forma, ele já me deu o traçado dessa circunferência, tá? A partir do raio, eu vou colocar o comprimento da minha circunferência, que é mais 40, desculpa, o comprimento da saia, que é mais 45 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho o comprimento da saia. 11 de raio e 45 do comprimento da saia. Mesma coisa para baixo. 45. Comprimento da saia. E aqui o raio. O que eu vou fazer agora? A partir desse arco que eu tracei aqui, que é parte da minha cintura, eu vou marcando outros pontos com 45 centímetros. E aí eu gosto de marcar mais pontos, porque a gente não tem um esquadro gigante e auxilia bastante na hora. Gente, está um temporal lá fora, viu? Vocês estão ouvindo trovões aí, com certeza. Enquanto eu estou gravando essa aula para vocês. Olha, feito isso, o que eu tenho que ter de medida? Eu tenho que ter aqui, ó, essa área da circunferência, a medida de 1/4 da circunferência total, tá? 68. Eu tenho que ter o 68 aqui todo. Como eu estou trabalhando com apenas um quadrante, eu tenho que ter 68 dividido por 4, que dá 17 centímetros. Então, essa medida de vocês aqui tem que dar 17 centímetros. A daqui não interessa, é o volume da saia aberto a partir desse ângulo de 90 graus, com uma medida de 45 centímetros a partir do raio de 11. Se essa saia for uma saia mais longa, à medida que eu vou crescendo, eu vou aumentando também proporcionalmente o volume dessa roda dela, na parte da barra, tá? À medida que se eu for diminuindo, ou seja, quanto mais curta for a saia, né, menor vai sendo esse volume que eu vou tendo, né, na aplicação do desenvolvimento deste godê. Feito isso, gente, é só eu colocar as minhas informações, tá? Você pode fazer aquilo que eu disse. Você pode espelhar esse molde para cá, fazer ele assim, ó, com 180 graus. E coloca a indicação cortar 2 vezes, né? Você pode rebater ele para cima também, coloca cortar uma vez, mas eu gosto sempre de construir ele só em um quadrante. E eu coloco a informação que a gente precisa, né? Ó, estudo, saia godê, tamanho 40, uma roda, e aí eu preciso cortar 4 vezes, tá? Uma outra dica importante é a colocação do fio.
o fio na saia godê, a gente não coloca o fio reto. Não, geralmente não, tá? Pode ser também, dependendo do tipo de godê que for. No caso dessa de roda inteira, não vai fazer diferença, porque qualquer posição que você circular esse molde, ele vai pegar todos os fios do pano, né? Porque exatamente ele está nessa circunferência. Mas se fosse um outro tipo de godê, a gente colocaria um fio enviesado, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais à frente nos próximos modelos, tá? Aqui não há necessidade, o fio pode estar em qualquer uma das posições dessa modelagem, dessa base, que ele vai sempre bater no mesmo lugar, tá? Então é isso aqui, nosso primeiro modelo, godê de saia de uma roda, né? Circunferência total. Essas informações aqui. E vamos passar agora para o godê de meia roda. A segunda versão, que é o godê de meia roda, nós vamos fazer também apenas usando um quadrante da circunferência e depois a gente faz as adaptações necessárias, como nós fizemos no godê de roda inteira. Então, o godê de meia roda, eu sei que toda a minha circunferência de cintura vai ocupar apenas 2 quadrantes, metade da circunferência ou um ângulo de 180 graus. E eu preciso saber então qual é a distância agora do centro da circunferência para ser essa medida do raio, onde eu vou começar a traçar a minha circunferência. De acordo com os nossos cálculos aqui, né, para o godê de meia roda, eu tenho, portanto, um raio de 22 centímetros. E vou manter também o comprimento da saia com apenas 45 centímetros. Então, tracei o meu ângulo de 90 graus e vou fazer as marcações aqui. A partir do zero, marco os 22, que é o meu raio, e a partir dos 22, vou marcar os meus 45 centímetros. Aumentar aqui, ó, que é o comprimento da saia. Mesma coisa aqui para baixo. 22 centímetros, raio, a partir dele, comprimento da saia com 45 centímetros. E aí vou fazendo essa mesma coisa. Aqui eu já vou até para facilitar, não tem jeito, minha regra não tem tamanho suficiente, eu vou marcar já os 22 com os 45. Então vou marcar aqui primeiro a circunferência de cintura, sempre os 22, saindo do ponto zero, que é o centro da circunferência. Para eu poder traçar. Então aqui eu já tenho a minha linha de cintura. A partir dela, vou marcando vários pontos com o comprimento da saia, que são os 45 centímetros. Marcar mais alguns intermediários aqui, só para facilitar esse meu traçado. Na hora de traçar isso aqui, gente, vocês podem improvisar um compasso usando uma linha, um barbante, né, que você amarre no seu lápis, posicione ele aqui, ó, e faça isso, mantendo sempre esticadinho. Costuma ajudar bastante. Aqui no quadro, como está nessa posição vertical, não fica muito bacana. Eu já tentei algumas outras vezes, não deu muito certo não. Ou seja, aqui então eu tenho a barra da minha saia. É importante que ela esteja bem traçada, bem desenhadinha. E aqui eu tenho a minha cintura. Como é um quadrante só, meia roda são 2 quadrantes, aqui tem que ter a metade da minha circunferência de cintura, né? 68, a metade vai ser 34 centímetros. Posso espelhar para o lado de lá, né? Todo esse molde, tendo um molde inteiriço, e aí eu cortaria apenas uma vez, ou posso manter só esse quadrante apenas e coloco aquelas informações, né?
base de tecido plano, saia godê, meia roda, tamanho 40, cortar 2 vezes, ok? Aí tem todas essas informações e eu já sei, né? Como é meia roda, ou eu preciso dobrar o papel e jogar para lá, cortaria uma vez só, ou cortaria assim 2 vezes. Teria uma parte, por exemplo, para frente e uma outra parte para as costas da saia. Seria uma saia com apenas 2 recortes, tá? Agora nós vamos fazer, então, o último modelozinho. Vou preparar aqui rapidinho e a gente já vai para o próximo. E para finalizar, então, nós vamos fazer o último modelo, que é o godê 1/4 de roda. Ou seja, toda a circunferência da cintura da minha saia tem que estar em apenas um quadrante dessa circunferência, né? Vamos usar o mesmo método também, e essa aqui não tem como não ser, porque ela é um quadrante só, né? 1/4, então a gente trabalha só com um ângulo de 90 graus. Essa aqui eu já sei que vai ser cortada apenas uma vez, né? Eu não tenho que espelhar, não tenho que cortar mais de uma vez, porque é 1/4, como o próprio nome do modelo já diz. E eu preciso descobrir o raio, né? O raio para 1/4 de roda foi 43 centímetros, ou seja, como eu tenho uma área de circunferência muito maior, eu preciso afastar mais do ponto central dessa minha circunferência. Então, vamos colocar aqui, ó, a medida do raio. Deixa eu mudar aqui em cima, 43,5, né? 43,5, o raio. E depois eu vou colocar o comprimento da minha saia, que é mais 45 centímetros. 43,5 do raio e 45 do comprimento da saia. Mesma coisa faço aqui. 43,5 para o raio. E será que o meu espaço vai dar? Deu 40, tá? Então, vou deixar a minha saia com 40. Mas vocês façam de 45, viu? Vou diminuir aqui só para ficar certinho, porque eu tenho toque com essas coisas. Vai ser 40 centímetros o comprimento da minha saia, tá? Então, já vou marcar aqui, a partir do centro da cintura, os 43,5, para eu ter a minha linha de cintura. Marcar mais uns 2 aqui. Só para facilitar. Então, eu estou fazendo aqui no olho, mas vocês vão fazer bonitinho aí com o esquadro, que vocês vão improvisar, ou fazer mais pontos nessa marcação para vocês terem uma linha mais certinha, tá? A partir daqui, eu vou marcar então a barra da minha saia. No caso de vocês aí, os 40 centímetros. 45, o meu está com 40, né? A partir dos 43. Ó, vou seguir aqui mais ou menos, só para ter um traçado para vocês visualizarem melhor. Prontinho, tá? Esse aqui seria então todo o molde da minha saia com 1/4 de roda. Ou seja, essa linha aqui vai conter toda a circunferência de cintura. Ela precisa ter então 68 centímetros, tá? E essa saia vai ter um corte só, um molde só, né? Que vai se pegar toda a frente e as costas. Geralmente se coloca uma costura apenas no centro-costas, tá? Vem com as minhas informações aqui, né? Base, tecido plano. Eu acho que na saia de roda inteira eu não coloquei base de tecido plano, já coloquei o nome do godê, mas é importante ter isso para a gente saber que é um godê para tecido plano, né? Saia
godê, 1/4 de roda, importantíssimo, né, essa informação da roda, tamanho 40 e cortar uma vez. Esse modelo aqui, sim, é importante a gente colocar um posicionamento do fio, porque vai influenciar no caimento dessa peça. A gente usa muito o que a gente chama de fio enviesado. O fio reto, ele está sempre numa perpendicular ao chão, no sentido do ordume do tecido. Vocês viram lá em tecnologia têxtil, né, na outra disciplina. Aqui, o fio enviesado, ele em vez de ser perpendicular ao chão, ele vai sair num ângulo de 45 graus em relação a essa linha vertical, tá? Que seria o fio reto. Então, o fio reto seria aqui, né? Vou pegar o meu esquadro, que tem ângulos 90, 45 e 45. Por isso que na minha lista de materiais eu falei que o esquadro mais importante para a gente é esse, que tem os dois ângulos 45, exatamente para que a gente possa marcar esse fio do godê, ou qualquer outro tipo de fio enviesado, né, em outros modelos. Como que eu faço? Ó, posiciono o meu esquadro na linha perpendicular ao chão, que seria a linha do fio reto, né? E saio aqui, ó, no ângulo de 45 graus, ó. Então, o fio da minha peça vai estar nesse sentido aqui, ó, porque aqui é um ângulo de 45 graus. Ou pode ser o contrário, ele pode ser saindo de cá. Ali estava assim, né? Pode ser esse fio aqui, chegando mais para cá, assim. Nesse sentido oposto. Ou assim, né? Também com os 45 graus. E, obviamente, eu prolongo ele para baixo aqui, né, gente? Para ele não ficar muito curtinho. E posso vir trazendo ele para o meio da peça também, né? Usando o outro esquadro para traçar uma paralela a essa linha do fio, mais aqui no meio dessa peça. Ok, gente? Então, nós finalizamos aqui o nosso estudo dos 3 tipos de godês: godê de roda inteira, godê de meia roda, godê de 1/4 de roda, trabalhando sempre com a fórmula da circunferência para a gente descobrir o valor do raio, quanto que eu preciso afastar do centro dessa circunferência para poder traçar a minha circunferência de cintura. Godês não precisa ser aplicado só em saia na linha de cintura. Ele pode vir num babado, ele pode vir numa banga, ele pode vir num decote de uma blusa, enfim. Sempre eu preciso de calcular a medida da circunferência onde ele vai ser aplicado. Jogo essa medida na fórmula e eu consigo chegar ao raio. Ou seja, sempre preciso calcular o raio para saber essa distância e como que eu vou calcular esse modelo. Por isso que eu chamei isso aqui de um estudo. Isso aqui ainda não é uma saia propriamente dita, tá? A gente poderia fazer essa cintura franzida, poderia inserir pregas aqui, enfim. Tem uma infinidade de variações. Então ela é uma base para que vocês possam compreender como que esse godê ele é construído, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que eu tenha sido o mais didático possível, mas ainda assim, qualquer dúvida, mural ativado lá, vamos deixar lá os comentários, as questões e a gente continua interagindo por lá, tá? Obrigado e até a semana que vem.